Como fazer cálculo de intervalo de tempo entre linhas no script, usando a função if, previous e interval. E aí, mano, tudo 100%? Pessoal, tá meio friozinho aqui, como vocês podem ver, de luva para poder aguentar. 7 graus agora, previsão de -1 aí até as 7 horas da manhã. Então vamos ter temperatura abaixo de 0 aqui em Curitiba. Função previous, função interval e if. Vamos fazer alguma coisa com tempo? Como é de costume, tá aqui a função, dá uma pausa no vídeo e lê, não vou ler para vocês. Tem um exemplo simples aqui, ó. Como usar a função previous, né? Mas vamos fazer um exemplo um pouco mais elaborado, tá bom? Criar um novo aplicativo, nome do aplicativo, clique em criar, abrir o aplicativo, editor de script. Vamos criar uma conexão, pasta, ideias, IAR. Já temos aqui no nosso disco um arquivo de chamados, que é o que eu vou dar um exemplo aqui, ok? Dentro desse arquivo a gente tem aqui, ó, número do chamado, a data do chamado e o status desse chamado. Então ele está aberto, fechado, aberto, a validação, offline. Então tem vários status aqui e esses status podem mudar, né? Clicar em inserir, colocar o nome de chamados e vamos carregar. Então terminou de carregar, 4.432.892 linhas, leitura otimizada. 41 segundos para carregar e ele criou o índice de pesquisa. Então, se isso aqui é um transformador, não precisa criar o índice, certo? Então, vou fechar aqui na aba main, create search index on reload. Vou colocar aqui 0 e vamos carregar de novo. Então, agora carregou aqui 4.432.892 linhas em 3 segundos. Dá para notar a diferença, né? Então, no transformador e no extrator, deixa desmarcado criar índice, porque esse índice só precisa ser criado no aplicativo final, não precisa ser criado nem no transformador, nem no extrator. Mas claro, né, se a gente fizesse um drop table, também teria a leitura otimizada e não precisaria disso. Uma dica rápida aí de performance. Tá. Então, show de bola. Vamos abrir aqui o nosso visualizador de modelo de dados para dar uma olhada nesse arquivo, o que tem dentro dele. Nossos 4 milhões de linhas aqui tem número, data do chamado e abertura do chamado. Observe o seguinte, esse QVD ele já está ordenado, ó, todos os chamados 82, o chamado 83, 84, 85, 86, 87. Então, ó, 87 tem vários status, tá vendo? Então ele tem abertura, tem validação, tem fechamento, tem offline. Aí aqui o 88 já é abertura de novo. Ou seja, quando troca de número de chamado, troca o status. E observe também que ele já está ordenado pelo tempo. Ó, 28 do 5, 19, 22 e 40, 19, 25 e 26, 23 e 2, 22. Aqui já é outro código, tá vendo? Então, esse outro código, 19 e 22, foi antes desse, mas é outra abertura. O 87 aqui, ó, 19 e 28, 58, as 26, 26. Então, ele já está ordenado. Poxa, Adriano, mas como que eu faço para gravar o QVD já ordenado pelo código e pela data, para eu poder fazer o cálculo aqui dos status, né? E eu também posso ordenar pelo status. A gente vai criar uma coluna aqui com cálculo. Como que eu faço para ter isso já ordenado no QVD sem precisar order by? No extrator. Você vai colocar lá no extrator, na tua query, a ordem que você quer os teus dados. Então você já vai gerar o QVD na hora da extração já ordenado para você não ter que usar um comando residente durante a transformação, entendeu? Então, dependendo da consulta que você vai fazer, só não vale fazer isso, né, colocar esse order by, se você tiver que fazer um monte de where, um monte de join lá para poder ter uma ordenação dos dados para você poder fazer a transformação. Aí eu acredito que o residente acaba sendo mais rápido do que você fazer o join where no teu SQL. Mas se você já tem a tabela lá com, nesse caso aqui, é uma tabela de chamados, já é uma tabela com o chamado e o status dele, né? Que seria um log dos chamados ali. Então eu posso fazer essa ordenação direto no select e já trazer isso, porque para fazer um order by direto lá no banco e a consulta já vinha ordenada, é suave para o banco de dados. Você não vai ter um problema, não vai aumentar a quantidade de tráfego na rede, você vai trafegar exatamente as mesmas colunas, os mesmos dados, a única diferença é que ele já vai vir
ordenado, beleza? Então mais uma dica de performance aí também. Show de bola, então vamos fazer o nosso campo calculado aqui, que é o seguinte, ó. Se número do chamado é igual a prévios número do chamado, então intervalo, quer dizer, antes de fazer o intervalo, colocar aqui data status anterior, beleza? Vamos executar isso aqui. Então olha que interessante, apenas pelo fato de colocar um if, a gente já perdeu a carga otimizada. Mas tudo bem porque isso é um transformador. Então não tem problema. A ideia do transformador é realmente transformar. A gente vai ganhar tempo na hora de carregar isso em 800 aplicativos que você tiver que precisar desse cálculo. Então o transformador tem a função de fazer os cálculos para que na aplicação, em qualquer lugar que você for usar esses dados, esse cálculo já está pronto. E aí 23 segundos para fazer o if ali em 4 milhões de linhas, né? Mais de 4 milhões de linhas. Então, a primeira função que a gente vai usar é a função prévia. Observe que interessante aqui, ó. Data do status anterior. Então, a abertura foi às 19h22h40. Fiz errado, esqueci o prévios. Prévios, número do chamado, né? 4 milhões de linha, 21 segundos. Difícil. Estou precisando dormir mais. 4.400.000 linhas, 23 segundos. Então temos aqui, ó, código 82, código 82. Esses dois são iguais? Esse é igual ao anterior? Então, 19h22h40, 19h22h40. Data do status anterior. Já que no 87, ó, esse é igual ao anterior? Então, 19h28 da anterior, 19h58 o anterior, 20h06 o anterior. 20h06 offline. Exatamente, ó, fechar de offline no mesmo tempo. Então, 19h30, abertura, nulo. Show de bola. Então, entendido a função prévios, né? Onde que entra a função intervalo? Então, se eu tenho aqui, ó, se o número do chamado é igual ao número do chamado prévios chamado anterior, aqui eu já vou calcular quanto tempo demorou para passar de um status para o outro. Então, aqui, intervalo anterior menos o atual, vírgula, ok? Eu vou quebrar a linha aqui para mais fácil de entender. Então, if, condição, então, verdadeiro, prévios, falso, null, as, data, status anterior. If, condição, se verdadeiro, já faz a conta, né, do data anterior menos a data atual, calculando o intervalo e retornando em horas e minutos, né, para a gente saber quanto tempo levou. Se não, nulo. E aqui, ao invés de status anterior, vai ser tempo, quanto tempo demorou para passar de um status para o outro. Então, observem que para 4.400.000 linhas, 28 segundos com duas condicionais, dois cálculos. Ou seja, uma vez que você precisa fazer um cálculo, o ideal é que você faça outros cálculos e você não vai ter um acréscimo tão grande assim na diferença de carga. Então, ainda mesmo você fazendo bastante cálculo. Claro que numa situação extrema você pode mudar bastante aqui, dependendo do tipo de cálculo, mas esses cálculos são cálculos são os mais pesados, digamos assim, que a gente faz ali no script, né, diretamente no load, e o impacto, a diferença de fazer um cálculo só ou mais de um não é tão grande. Então vejam só, da abertura até o fechamento foi 2 segundos, mas o tempo está em negativo. Por quê? Eu sempre inverto isso, eu sempre esqueço. Vamos mudar aqui, ó. É data do chamado menos o intervalo. Eu sempre inverto, toda vez eu acabo invertendo, mas se ficar negativo é só trocar de lugar. Está difícil hoje, viu? Já coloquei errado de novo. Então temos aqui o tempo que demorou para passar de um status para o outro foi 2 segundos. Esse aqui tá só na abertura, esse está só na abertura, esse está só na abertura, esse está só na abertura. Esse abriu e da abertura para validação foi 30 segundos. Da validação para o fechamento foi 7 segundos, do fechamento para offline, 0 segundos. Abertura, 32 segundos, 5 segundos até o fechamento, para offline, 0. De abertura para validação, nesse caso, foi 51 minutos e não teve o fechamento ainda. De abertura para validação, 58, sem fechamento. Vamos para a pasta, criar aqui um gráfico de pizza, só para deixar o pessoal que odeia pizza maluco. Status do chamado, tempo de status, soma. Criar um gráfico de barras, status chamado, incluir medida, tempo de chamado, soma, duração, tiro horizontal, valor sobre os dados. Então adicionei aqui, ó, o número do chamado, o status do chamado e a soma do tempo do chamado para ver cada chamado quanto tempo que ele levou. Aqui na classificação, número do chamado, status do chamado e o tempo por último.
Mas observe que fica difícil de ver aqui qual é o chamado que está com o maior tempo de duração, né? Então a gente pode vir aqui em número de chamado, classificar por expressão, soma do tempo dos estados, classificação descendente. Colocar em dias aqui, pessoal, para ver o que está acontecendo ali, que está muito grande. Mudar a duração aqui, coloquei dias, horas e minutos para a gente ver aqui, ó. Alguns chamados estão com... Quer dizer, alguns não, muitos chamados estão com 18 mil dias em aberto. Olha só, peguei só o que é menor que mil dias, né? Vamos pegar aqui menos ainda, pegar só o que é 100 dias, menor que 100. Show de bola. Então aqui eu tenho os chamados que é menor que 100 dias. Por exemplo, esse chamado aqui, ele ficou 96% do tempo em fechamento e 3,4% do tempo para invalidação. Para saber o total de 101 dias, 18 horas e 17 minutos em aberto esse chamado. Show de bola. Mais uma dica aí de como fazer cálculo entre linhas. E se eu quisesse saber quanto tempo demorou entre a abertura e o fechamento, sendo que eu não sei, né? Vamos dar uma olhada aqui no nosso modelo de dados. E para saber aqui, ó, qual foi o tempo da abertura até o fechamento, sendo que tem vários chamados aqui que está só na abertura, tem validação, tem offline e pode surgir novas aberturas ao longo do tempo. Como que vocês acham que a gente pode resolver isso aqui? Coloquem aí nos comentários qual que seria a solução para isso ou se vocês querem que eu grave um vídeo sobre essa solução, beleza? Eu só vou gravar o vídeo se tiver pelo menos um comentário aí dizendo que deseja essa solução, e aí eu pego esse mesmo exemplo aqui e faço o exemplo de como calcular qual foi o tempo entre a abertura e fechamento, sendo que eu não sei quantos status vai ter entre um e outro, ou até saber quantos chamados tem só abertura, quantos chamados tem só fechamento, quantos chamados tem só status. Maravilha? Comentem, deixa o like, compartilhe o vídeo com quem você conhece pode precisar de uma solução dessa aí no script, e vai aparecer aí no final outros vídeos aqui do canal que pode ser interessante para você. Um abraço, até a próxima!